Já houve uma época em que importar um produto, mesmo algo que parece relativamente simples para os dias de hoje, como temperos e tecidos, eram coisas, na verdade, muito perigosas e difíceis para aqueles tempos. Foi então que floresceu uma esperança sem precedentes, uma rede de vias comerciais que ligou diversas regiões do mundo ocidental e oriental. Esse caminho facilitou a comercialização e popularização de diversas mercadorias ao redor do globo. Essa rota revolucionou para sempre o mundo, do comércio à mistura cultural. Você certamente já ouviu falar sobre a Rota da Seda, mas você realmente sabe o que foi ela e qual a sua importância? Nesse vídeo você vai entender melhor sobre esse sistema incrível que uniu diversas civilizações de um modo nunca antes visto naquela época. Dá pra gente dizer que era o início da globalização. Assalamu alaikum, quer dizer, ni hao. Oi, eu sou a Mel, ou Mei, e você tá no Além da Muralha, um projeto independente que busca contextualizar a China para desmistificar esse país milenar. Mas afinal, o que realmente foi a Rota da Seda? A Rota da Seda, ou Zizhou em mandarim, não foi uma rota feita de seda. Até porque, para fazer 6.400 quilômetros de tecido de seda, seria preciso mais ou menos 5 bilhões de bichos de seda. Apesar de, infelizmente, não ser um grande tapetão de tecido atravessando desertos e cidades, a antiga Rota da Seda foi, na verdade, várias rotas comerciais, e não só uma. As rotas terrestres de caravanas, que nesse caso se refere a um comboio de mercadores que percorriam grandes distâncias em grupos justamente para se proteger de ladrões, já que eles carregavam bens muito valiosos como a própria seda, joias e outros tipos de produtos de luxo. As várias rotas da seda de caravanas fortaleceram a economia e incentivaram a mistura etnocultural de diversos países. Dá pra gente dizer que foi uma época de relativa prosperidade. Essas estradas cruzavam a China, o Cazaquistão, o Quirguistão, o Tajiquistão, o Turcomenistão e o Uzbequistão. A leste, a rota levava à Coreia e ao Japão, a oeste, a Rússia e a Europa Oriental e Ocidental, ao sul, a Índia e ao sudeste, ao Oriente Médio. As rotas da seda foram formalmente estabelecidas durante a dinastia Han da China, mais ou menos em 130 a.C., e ela foi muito utilizada até mais ou menos 1453 depois de Cristo. E apesar de não ser a única rota mercantil da época, foi a maior e uma das mais importantes. Justamente porque abriu a primeira rota da China para o Ocidente no século II a.C. E talvez pra gente hoje não pareça muita coisa, mas esse sistema de rotas conectou e moldou profundamente o povo e os estados localizados ao longo do caminho. Não só em termos econômicos, mas culturais, e sem dúvida também foi grande aliada na disseminação de conhecimentos científicos. Por exemplo, na China, até hoje, a Rota da Seda marca a presença de diversas formas. Você já ouviu falar em Xinjiang? Essa região autônoma da China é habitada por mais de 40 grupos étnicos diferentes, a maioria sendo uigures e chineses Han, além dos Hui, que são muçulmanos chineses. Outros grupos incluem mongóis, Khalkha, cazaques, uzbeques, manchus, russos e tahurs. É nessa região também que se concentra a maior comunidade de muçulmanos da China. Outro exemplo de fusão cultural é a cidade de Samarcanda, no Uzbequistão. Ela foi um dos principais pontos da Rota da Seda. A cidade é cheia de grandiosas madraças, que são essas casas de estudo islâmico. É realmente um lugar muito encantador e muito colorido, que por muito tempo foi o ponto de parada de viajantes de todo o mundo. Já na área da ciência, o conhecimento sobre a fabricação do papel e técnicas de impressão se espalhou da China para toda a Europa. Inclusive, tem uma história de um contrabando cabuloso de ovos de bicho de seda da China, que envolveu o imperador bizantino Justino I e 2 monges. Tá pensando que a vida é um strawberry? Essa vai ser a minha melhor vigarice. Os processos históricos não são tão fofos e amigáveis. Era cada um pelo seu império e Deus por todos. Ou deuses, aí depende da sua religião. E só pra você ter ideia como esse contrabando foi absurdo, o processo de produção da seda foi mantido em segredo por 3.000 anos. E naquela época, o tribunal impôs pena de morte a indivíduos que divulgassem o processo de produção da seda a estrangeiros.
Você deve imaginar como o imperador da China daquela época ficou furioso quando descobriu essa picaretagem. Aliás, você sabe como Cacildas o budismo foi parar na China? Exatamente, um dos caminhos mais significativos foi através das rotas da seda, saindo da Índia e se disseminando para o leste da Ásia, incluindo o Japão e as Coreias. Mas não foi só o budismo que se espalhou durante esse período não, tá? O cristianismo, o islamismo, o hinduísmo e até o zoroastrismo, que é uma antiga religião iraniana, e o maniqueísmo, uma filosofia religiosa dualista, também deixaram suas marcas. Conforme os mercadores conviviam com diferentes nacionalidades e culturas, carregavam esses aprendizados consigo. Toda essa bagagem cultural ia aos poucos se espalhando pelas suas próprias terras natais. O islamismo na Indonésia e na Malásia foi introduzido através desses viajantes das rotas da seda que usavam as rotas comerciais marítimas do subcontinente indiano e da Península Arábica. Que história é essa de rota marítima? Também teve uma rota da seda marítima? É isso mesmo. A gente falou até agora especificamente sobre a rota terrestre, mas também existiu uma rota marítima de transporte, comércio e intercâmbio cultural entre a China antiga e outros países. No século II a.C., o imperador Wu da dinastia Han enviou uma frota de navios para o Oceano Índico, abrindo a rota do Mar do Sul da China, marcando então o surgimento da rota marítima da seda, marcando oficialmente, digamos. O seu uso mais frequente era para transporte de especiarias como canela, pimenta, gengibre e cravo. Por isso, a rota da seda marítima também é conhecida como Rota das Especiarias. Mas nem só de seda as rotas da seda viviam. Apesar da seda por muito tempo ter sido o principal promotor das rotas comerciais, a seda era só um dos diversos bens comercializados entre o Oriente e o Ocidente. Mercadorias como artigos de montaria, frutas, vidraria, armas, perfumes, chás, porcelanas, animais exóticos, cavalos, camelos e infelizmente até pessoas escravizadas eram muito comercializados através dessas rotas. Ao longo da história, as rotas da seda terrestres e marítimas se adaptaram a diversas circunstâncias e necessidades. Não é que tinha um único caminho para sair do A e chegar até o B. As situações naturais ou políticas também influenciavam na escolha das rotas e na construção delas, eventualmente nas suas popularizações. Por exemplo, comerciantes do Império Romano optavam por viajar para o norte, através do Cáucaso e do Mar Cáspio, para evitar a passagem pelo território inimigo. No início da Idade Média, trocas comerciais ocorriam muito também ao longo de uma rede de transportes fluviais pela Ásia Central, e às vezes esses rios secavam e isso mudava totalmente a direção a se seguir. E aqui vai uma coisa interessante, que talvez você não tenha pegado ainda. Lembra que a Rota da Seda pegou um bom período ali da Idade Média? Sabe o que mais aconteceu nesse período de Idade Média? Exatamente, a Peste Negra, que teve seu pico entre os anos de 1347 e 1351. Existem várias teorias sobre como ela se espalhou. Uma delas diz que ela foi levada por roedores infectados através do quê? Rotas da seda, chegando na Europa junto com os mercadores e viajantes infectados por essa doença. Um estudo publicado em 2022 na revista Nature sugeriu, através de exames de material genético, que o epicentro dessa doença talvez tenha sido na região do Quirguistão. A Rota da Seda funciona até hoje? Olha, mais ou menos em 1453 d.C., o Império Otomano boicotou o comércio com o Ocidente e fechou as Rotas da Seda. E até esse período do fechamento das rotas, os europeus já eram clientes fiéis das mercadorias orientais, e esse fechamento fez com que os comerciantes precisassem encontrar novas rotas comerciais para poder atender toda a demanda que a Europa tinha dessas mercadorias, que não era pouca, viu? Daí nasceu então a chamada Era dos Descobrimentos, de 1453 até 1660. E esse período foi marcado pelos europeus buscando novas rotas marítimas para acessar o Oriente. A China, um pouco antes dessa época, já tinha retornado ao domínio nativo com a dinastia Ming, tomando o poder após 100 anos de domínio mongol. Essa dinastia enfrentou muitos problemas internos, como corrupção, rebeliões, etc.
Mas a Shiramen não ficou para trás e também realizou grandes expedições navais, fortalecendo a sua economia e explorando o comércio marítimo. Você também pode explorar muitos outros vídeos desse canal, tipo esse aqui, que a gente fala sobre a única língua do mundo que é exclusivamente usada por mulheres. Muito obrigada para você que me acompanhou e assistiu até aqui. Não esquece de me seguir no Instagram e se você quer participar de um super clube do livro, ter reuniões mensais comigo, passa no apoia.se/Além da Muralha. Um agradecimento especial a todos os apoiadores que mantêm esse projeto vivo. Zaijian!